Seja bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial Integral. Nessa aula, nós vamos discutir algumas propriedades das séries. Vamos começar lembrando de uma propriedade que nós já sabemos desde lá da matemática do ensino fundamental. Digamos que nós temos três números reais, A, B e C. Nós sabemos que é válida a seguinte propriedade: A mais, entre parênteses, B mais C, é igual a mais B, entre parênteses, mais C. Essa propriedade, como sabemos, é chamada de associativa. E o que essa propriedade nos diz? Ela diz o seguinte: se nós temos três números, A, B e C, para efetuar a soma entre A, B e C, tanto faz se você faz primeiro a soma entre B mais C, ou seja, entre o segundo e o terceiro número, e o resultado disso soma com o primeiro, ou se você vai somar os dois primeiros números, no caso aqui A, B, e depois vai somar o resultado disso com o terceiro número, no caso aqui C. Tanto faz como você vai escolher fazer essa operação, no final das contas o resultado será o mesmo. Essa que é a ideia aqui da propriedade associativa. Agora vamos imaginar que nós temos uma quantidade infinita de números. Digamos que nós temos n números reais, com n maior ou igual que 3. Vamos dizer que esses números sejam A1, A2, A3, A4, An. Podemos provar que é válido o seguinte, que A1 mais A2 mais A3 entre parênteses, mais A4 mais A5 entre parênteses, mais A6 mais A7 entre parênteses, e assim vai até chegar em An-1 mais An, entre parênteses, vai dar o mesmo resultado que se você fizesse A1 mais A2, entre parênteses, mais A3 mais A4, entre parênteses, mais A5 mais A6, entre parênteses, e assim vai até chegar aqui em An-2 mais An-1, entre parênteses, mais An. Eu vou deixar como exercício aqui para vocês a demonstração dessa propriedade, mas eu vou dar uma pista para vocês que é utilizar o princípio de indução finita nesse problema aqui. Uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: e se nós tivermos uma quantidade infinita de parcelas? Será que aquela afirmação continua valendo? Ou seja, se nós temos A1 mais, entre parênteses, A2 mais A3, mais A4 mais A5, mais A6 mais A7, mais reticências, será que isso vai ser o mesmo que A1 mais A2 entre parênteses, mais A3 mais A4 entre parênteses, mais A5 mais A6 entre parênteses, mais A7 mais A8 entre parênteses, mais reticências e continua aqui toda a operação? Será que isso vai ser válido? A resposta para essa pergunta é nem sempre. Ou seja, essa propriedade não é verdadeira para todos os casos. Vejamos um exemplo disso a seguir. Vamos considerar a soma, que é a seguinte: 1 mais menos 1, mais 1 mais menos 1, mais 1 mais menos 1, e assim vai. Ou seja, eu estou somando aqui 1 com menos 1, 1 com menos 1, 1 com menos 1, e assim sucessivamente. Nós podemos escrever essa soma aqui de outra maneira, apenas aplicando jogo de sinais, e vamos colocar que ela seria o seguinte: 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, e assim vai. Então, uma pessoa pode fazer aqui essa conta da seguinte maneira: entre parênteses, 1 menos 1, mais, entre parênteses, 1 menos 1, mais, entre parênteses, 1 menos 1, e assim vai. Ele está agrupando aqui de 2 em 2, começando os dois primeiros, depois o terceiro e o quarto, depois o quinto e o sexto, e assim vai. Se a pessoa fizer esta organização, o que ela vai obter? Cada parte dessa aqui vai ser zero. Então, no final, você vai ter 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, e assim vai. E no final, então, seguindo essa linha de raciocínio, nós teríamos como resultado 0. Só que, por outro lado, alguém podia ter feito essa conta diferente. Ela podia ter feito assim. Vamos conservar aqui esse primeiro número 1 e depois vamos agrupar de 2 em 2. Nós vamos ter, então, 1 mais, menos 1 mais 1, mais, menos 1 mais 1, mais, menos 1 mais 1, e assim continuaria. Nesse caso, a pessoa que resolveu fazer desta maneira aqui, ela obteria como resposta 1. Porque ela teria 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, e assim vai. Ou seja, fazendo de duas maneiras diferentes, obtemos dois resultados diferentes. Então, isso aqui é um exemplo de como que aquela propriedade associativa, quando nós temos infinitas parcelas, ela não pode ser aplicada. Aqui está um exemplo onde ela foi falsa. Fazendo de um jeito, obtemos a resposta 0, e fazendo de outro jeito, obtemos a resposta 1. Outra propriedade que nós conhecemos desde lá da matemática do ensino fundamental é a seguinte: digamos que nós temos novamente três números, A, B e C, três números reais, e nós faremos o seguinte: A que multiplica entre parênteses B mais C. Isso é o mesmo que A vezes B mais A vezes C. Essa propriedade aqui, como nós sabemos, ela é conhecida como distributiva. E o que essa propriedade quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: tanto faz se você pega e soma B mais C e o resultado disso multiplica por A. O resultado que você obtém é o mesmo de você pegar o A e multiplicar pelo B e somar com o A multiplicado pelo C. É isso aqui que essa propriedade está dizendo. Agora vamos imaginar que nós temos uma quantidade
n de números reais, uma quantidade finita, n, esse n sendo maior que 3, e vamos dizer que esses números sejam A1, A2, A3, A4, e assim vai até a n. Bom, novamente, é possível provar que A1 que multiplica A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, reticências mais a n, é a mesma coisa que é igual a A1 vezes A2 mais A1 vezes A3 mais A1 vezes A4 mais A1 vezes A5, e assim vai até chegar em A1 vezes a n. Ou seja, a propriedade distributiva ela continua sendo válida desde que o que nós temos aqui entre parênteses seja uma soma com uma quantidade finita de parcelas. No caso aqui, já que nós temos n números, e o primeiro número está aqui multiplicando todos os outros, aqui o que sobram seriam n menos 1 números, portanto aqui dentro teríamos n menos 1 parcelas. E, para provar essa propriedade, você pode utilizar também o princípio de indução finita, eu vou deixar como exercício para vocês também. Novamente, uma pergunta que a gente pode querer fazer é a seguinte: e se nós tivermos uma quantidade infinita de parcelas, será que aquela propriedade ela continua sendo válida? Ou seja, se nós temos A1 que multiplica A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais reticências, e assim continua, tendo aqui infinitas parcelas. Será que isso vai ser a mesma coisa aqui? A1 vezes A2 mais A1 vezes A3 mais A1 vezes A4 mais reticências, e assim continua? Será que isso é válido? Bom, surpresa, surpresa, a resposta é nem sempre, igual como nós já tivemos anteriormente. Vejamos a seguir um exemplo. Vamos pegar novamente aquele exemplo que nós fizemos anteriormente, que é o 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, e assim vai. Vamos multiplicar isso aqui tudo por menos 1, ou seja, eu quero fazer menos 1 que multiplica toda essa soma aqui. Pois bem, se uma pessoa disse ou escolhe que esta soma aqui, 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc. Se isso aqui é igual a zero, então essa pessoa vai obter menos 1 que multiplica zero, que vai dar zero. Por outro lado, se outra pessoa diz que essa soma aqui é 1, porque na opinião dela, da forma como é feito, tem que ser igual a 1, ela vai obter que menos 1 vezes 1 é menos 1. Pois bem, se essa soma aqui obedecesse, se essa operação obedecesse à propriedade distributiva, então o resultado dela teria que ser o mesmo de eu pegar esse menos 1 e multiplicar por cada parcela. Ou seja, multiplicando menos 1 por cada parcela, o que a gente tem aqui? Nós vamos ficar com menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. E assim vai. Ou seja, olhando para cá, o que a gente percebe? Nós vamos ter o número menos 1, e da segunda parcela em diante, nós vamos ter de novo a soma que nós já estávamos trabalhando. 1 menos 1 mais 1 menos 1, e assim vai. Aí, aquela pessoa que acha que essa soma é zero, vai ficar com menos 1 mais 0, que é menos 1. Já aquela pessoa que acha que essa soma é 1, vai ficar com menos 1 mais 1, que é igual a zero. Ou seja, se a pessoa acredita que essa soma é zero, fazendo menos 1 vezes 0, ela obteve 0. Depois de efetuar a distributiva, essa pessoa vai obter menos 1 mais 0, que é menos 1. Ou seja, esta expressão aqui foi diferente dessa. E aquela pessoa que escolhe, de repente, que essa soma é igual a 1, também vai obter dois resultados diferentes. Ela vai obter, no primeiro caso, que vai ficar menos 1 vezes 1, que dá menos 1. E no segundo caso, ela vai obter menos 1 mais 1, que é 0. Ou seja, não foi válido aqui a propriedade distributiva, porque fazendo de um jeito obteve uma resposta e de outro obteve outra resposta. Resumindo o que a gente discutiu até aqui, o que nós analisamos foi a série de soma parcial Sn, com n indo de 1 até mais infinito, onde Sn é o somatório de começando de 1 até n, de menos 1 elevado a i mais 1. Essa série ela é divergente, já que o limite, quando n vai para mais infinito de Sn, ele não existe. Calculando algumas somas parciais dessa série, a gente percebe isso melhor. Por exemplo, S1 vai ser igual a 1, S2 vai ser igual a 1 mais menos 1, que é igual a 0. S3 vai ser 1 mais menos 1 mais 1, que é igual a 1. S4 vai ser 1 mais menos 1 mais 1 mais menos 1, que é igual a 0. E continuando aqui esses cálculos, nós vamos perceber que Sn vai ser igual a 0 se n for par, e Sn vai ser igual a 1 se n for ímpar. Com isso, considerando que n vai para mais infinito, nós não temos como decidir se vai ser 0 ou se vai ser 1. Nós não temos como saber qual vai ser o resultado. Esse limite aqui, então, ele não vai existir. Nesse caso, temos então que a série é divergente. Essa série ela é muito curiosa e ela é conhecida como série de Grande. É interessante você fazer uma pesquisa sobre ela, você vai achar alguns fatos curiosos sobre essa série, tá bom? Considerando o que nós discutimos até aqui, nós percebemos que quando nós temos uma soma com infinitas parcelas, nós temos que tomar muito cuidado, pois aquelas propriedades que a gente já sabe que são verdadeiras quando nós temos uma quantidade finita de parcelas, elas podem não ser verdadeiras quando nós temos uma quantidade infinita de parcelas.
O que nós temos que nos perguntar agora é o seguinte: e quais são as propriedades que nós podemos usar com certeza? As propriedades que são verdadeiras. Vejamos aqui nesse teorema o que nós podemos afirmar. Vamos supor então que nós temos duas séries. Uma dessas séries, a soma seria essa daqui, somatório de começando em 1 até mais infinito de AI. E uma outra série, a soma seria o somatório, quando I vai de 1 até mais infinito, de BI. Lembrando que nós definimos em aulas passadas o que seria a soma de uma série, que seria o limite, quando N vai para mais infinito, de Sn, onde Sn representa a soma parcial da série. Pois bem, se essas séries forem convergentes, então também será convergente a série cuja soma será o somatório de I começando em 1 até mais infinito de AI mais BI, aqui entre parênteses. Também vai ser convergente a série cuja soma será o somatório de I começando em 1 até mais infinito de AI menos BI, aqui entre parênteses. E, por fim, também será convergente a série cuja soma será o somatório de I começando em 1 até mais infinito de C vezes AI, onde esse C aqui é um número real, é uma constante. Além do fato dessas séries serem convergentes, também vão acontecer essas três propriedades aqui. Uma delas nos diz que o somatório da soma entre AI e BI será igual a soma dos somatórios de AI e BI, em separados, cada somatório desse aqui indo de I até mais infinito. Além disso, o somatório da subtração entre AI e BI será a subtração entre os somatórios de AI e BI, em separado. Novamente, cada somatório com I começando em 1 até mais infinito. E, por fim, o somatório de C vezes AI vai ser igual a C vezes o somatório de AI, onde cada somatório desse aqui vai de 1 até mais infinito. Portanto, nós teremos essas três propriedades aqui. O mais importante aqui é ter em mente o seguinte: todas essas propriedades só serão verdadeiras se essas somas aqui, o somatório de I indo de 1 até mais infinito de AI e o somatório de I começando em 1 até mais infinito de BI, se essas somas forem convergentes. Só nesse caso. Caso contrário, você não pode usar essas três propriedades. Essa que é a ideia principal que você tem aqui, certo? Em relação à demonstração desse teorema, ela na verdade é feita através do uso da definição do que seria esses somatórios, quando I vai de 1 até mais infinito. Que nós sabemos que esses somatórios estão relacionados com um certo limite, né? Um limite, quando N vai para mais infinito, de somatório de I começando em 1 até N. Usando essa ideia, usando a definição e usando todo o conhecimento sobre limites que você já estudou no outro cálculo diferencial integral, você consegue demonstrar esse teorema aqui. Vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Uma observação interessante que a gente pode fazer aqui é a seguinte: na verdade, a gente precisava ter listado apenas as propriedades 1 e 3, porque a propriedade 2 a gente pode enxergar como uma consequência das propriedades 1 e 3. De que maneira? Ora, nós sabemos que AI menos BI pode ser escrito como sendo AI mais menos 1 que multiplica BI. Portanto, teríamos aqui uma soma, AI mais o outro termo que seria menos 1 vezes BI, aplicaríamos a propriedade 1, e em seguida, no somatório onde aparece menos 1 vezes BI, menos 1 nós poderíamos enxergar como uma constante, no caso aqui, menos 1 seria esse número real C, e aí nós usaríamos a propriedade 3. E aí nós poderíamos pegar esse menos 1 e colocar multiplicando todo o somatório de BI. No final das contas, então, aplicando a propriedade 1 e 3, nós obtemos a propriedade 2. Mas geralmente, até por uma questão didática, costuma-se colocar essas três propriedades aqui no teorema, porque nem todo mundo consegue enxergar tão de imediato que a propriedade 2 é uma consequência da propriedade 1 e 3. Inclusive, muitas pessoas que leem textos onde apresentam apenas as propriedades 1 e 3 acabam perguntando sempre: mas professor, não vale para a subtração? Pois é, essas pessoas não perceberam que as propriedades 1 e 3 implicam na propriedade 2. Essa aula termina aqui, eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça que você pode deixar os seus comentários sobre essa aula e, além disso, marcar se gostou ou não dela. E, por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal clicando aqui neste botão.